Fala galera, como tá, nerd? Beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje eu vou trazer pra vocês a análise de Sin City, a cidade do pecado. O universo de Sin City foi criado, roteirizado e ilustrado por Frank Miller nos anos 90 e é um dos universos mais premiados da história do mundo das histórias em quadrinhos. A cidade do pecado eu ganhei do meu pai e tem 200 páginas e tá na faixa mais ou menos de 40 a 50 reais. E, cara, que história em quadrinho sensacional! Muito boa mesmo. Eu, particularmente, sou fã do Frank Miller. Tudo que sai do Frank Miller eu compro e eu brinco, eu não leio, eu engulo. Por exemplo, em um dia eu consegui ler essa história do Frank Miller de forma muito rápida. A história começa contando a história de Marv, um troglodita típico. Ele é basicamente um matador de aluguel que é acostumado a viver na noite de Sin City. Ele é tão feio que ele não consegue viver durante o dia na cidade de Sin City. Ele acaba chamando a atenção dos pedestres e as pessoas se assustam. Pelo fato dele ser feio, ele tem uma dificuldade de se relacionar com as mulheres. Mas aí ele começa a se relacionar com uma prostituta chamada Glory. Ele acaba desenvolvendo uma espécie de um sentimento por essa prostituta e ele acaba não sabendo direito o que é. Ele não sabe se é amor, se é um sentimento como outro qualquer. Só que, como eu falei, o Merv ele é uma espécie de um matador de aluguel e ele tem muitos inimigos e acabam armando uma emboscada para ele. E nessa emboscada eles envenenam a Glory e ao mesmo tempo que ela morre nos braços dele, a polícia chega onde ele tá com ela. Nesse caminho ele acaba meio que sendo incriminado pela morte dela. Só que Merv é um troglodita praticamente impossível de ser capturado e ele consegue escapar dessa armação toda. E HQ Sin City, a cidade do pecado, é uma roteirização do que dele tentando resolver, descobrir o porquê que estão armando contra ele. Lembrando que essa história em quadrinho ela é uma narrativa na qual o próprio Merv narra a sua história e demonstra os seus pensamentos. E isso é muito legal. Durante o decorrer da história vão surgindo inúmeros personagens muito legais. Inclusive aparece a mãe do Merv, que trata ele como toda mãe trata, com carinho, mimando ele. Você vê um brutamonte matador de aluguel sendo mimado pela própria mãe. Todos os personagens que aparecem, na maioria são mulheres. E mulheres, teoricamente, com corpos esbeltos, que o Merv não demonstra nenhum sentimento. E o engraçado é que você vê o quanto ele está obcecado pela Glory. Durante a história, o Merv vai se envolvendo com uma série de gangsters, uma série de assassinos. E acaba surgindo uma personagem que é a sacada master do Frank Miller, a irmã gêmea de Glory. Essa irmã gêmea de Glory, ela acaba capturando o Merv, achando que ele que era o culpado de ter matado ela. Ela dá uma série de porradas na cara dele e ele não reage, e ele fica rindo da cara dela. E de repente ele meio que se solta e ela acaba percebendo que ele não tem nenhuma ligação com a morte dela e ele tá correndo atrás também para descobrir quem é o assassino da Glory. Os dois se unem e acabam começando uma jornada para tentar descobrir quem são os verdadeiros culpados da morte de Glory e de tentar armar uma emboscada pro Merv. Diz que surgem dois nomes. O primeiro é Kevin, uma espécie de um psicopata que mal sabe falar direito, que sente tesão em praticar canibalismo com prostitutas. O Kevin é um garoto que teve problemas na infância, uma série de fatores, e ele ficou maluco. E cara, a ilustração do Frank Miller pra ele, você vê a fisionomia de psicopata que o cara tem. O cara é tão psicopata que ele chega a guardar as cabeças das prostitutas que ele come. E não é come no sentido sexual, é come no sentido canibalismo, entendeu? O segundo é Henry Roark, que, cara, é uma espécie de um sacerdote da igreja que é da família que toma conta da cidade de Basin City, mais conhecida como Sin City. Quem é Henry Roark? Henry Roark é uma espécie de arcebispo, uma espécie de uma entidade religiosa da cidade de Basin City, e ele é da família Roark. A família Roark é a família mais poderosa da cidade, uma família que praticamente é dona de Basin City. Basin City, vocês devem estar estranhando falar isso, é a abreviação, é o nome longo de Sin City. Sin City é a abreviação de Basin City. Essa família Roark ela é conhecida por viver numa espécie de um quartel-general. Eis que surge a grande sacada do Frank Miller, que é o plano do Merv para invadir esse quartel-general. Quando o Merv encontra o Henry Roark, cara, sensacional, é o ponto alto da história em quadrinhos. Então é isso, galera. Essa é a minha análise rápida dessa história em quadrinho muito premiada, sensacional, roteirizada e ilustrada por um dos maiores nomes da história em quadrinho mundial, Frank Miller. É uma pena ele estar doente. Futuramente eu vou fazer um vídeo falando da vida dele mais detalhada, porque
pra mim é um dos caras, se não é o maior de todos, sem contar com o Stan Lee, óbvio, mas assim, é uma pena, cara, ele tá doente, é uma pena ele tá quase morrendo, assim, a gente vê o processo do cara dele se fudendo, entendeu? É muito triste isso. Futuramente eu vou trazer mais análises de Sin City, que pra mim é um dos melhores universos de história em quadrinho. Valeu, galera, deixa seu like, seu comentário do que você acha sobre Sin City. Futuramente eu vou fazer também um vídeo falando dos filmes de Sin City também, que são muito legais, trazem um visual diferente de filme de história em quadrinho. Valeu, galera, até o próximo vídeo, um abraço!